das coisas, né? Então, nós vamos trazer essa palavra hoje, e como nós sabemos o que está sendo ministrado para os jovens nas classes deles lá, é algo que os jovens precisam também conhecer, porque houve questionamentos nessa área, marido e mulher, casal, sexo, etc, etc, etc. Amém? E é bom ouvir, não distorcidamente, porque o mundo ensina distorcidamente com outras intenções. Glória a Deus. Falamos na semana passada também, ou há 2 semanas atrás, sobre vários pontos bíblicos, e um deles era sobre o relacionamento marido-mulher, e principalmente sobre o terrível engano que muitas vezes muitos casais se acometem por causa da submissão. Você que nos está acessando, assistindo, é um culto aberto, falamos sobre família, sobre a palavra de Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida, abrindo a tua mente e o teu coração, para conhecer desse plano maravilhoso, que é para você também. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Efésios, está no Novo Testamento, após a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, segue com a carta da Galácia, o Gálatas, né? E depois vem aos de Éfeso, o livro de Efésios. É um texto muito conhecido, nós falamos rapidamente aquele dia, porque não era uma pregação sobre esse tema, mas é um texto muito conhecido, muito pregado, e para a nossa melhor recepção dele e entendimento, nós vamos seguindo, né? Com versículo a versículo, e vamos trazendo aqui o que o Senhor fala em relação a isso. É no Novo Testamento, porque nós estamos na era da graça, é a primeira coisa que tem que ficar claro. Mas o que é instituído é desde o princípio, desde a criação, e nós daqui a pouco vamos para lá, vamos para o primeiro livro da Bíblia. Mas o texto básico, o texto mor, que trata sobre isso, né? É nessa carta de Efésios, do capítulo 5, e no meu subtítulo fala o lar cristão, marido e mulher. Então, o primeiro detalhe que eu quero trazer a vocês é que se trata do lar cristão. O que é um lar cristão? É um lar que está debaixo da mão de Cristo. E essa palavra não pode ser pregada para lares que não são cristãos? Pode. E mais que pode, deve. Se vão ser recepcionados ou não, nós não podemos fazer mais do que falar, mais do que pregar. Mas nós temos o poder da oração. Para aquelas pessoas que convivem conosco, da família, amigos, vizinhos, no local de trabalho, essas pessoas possam conhecer também que o plano de Deus é para todas elas e em todas as áreas. Então, lar cristão se subentende como que o marido ou a esposa estejam em Cristo. Às vezes nem os dois estão. Às vezes os dois não estão. E por isso que há muitas distorções. Normalmente a mulher se converte primeiro, não é assim? O marido às vezes é mais resistente, mas há casos também, em menor número, que o marido se converte primeiro. E a Bíblia diz que um se santifica no outro, porque esse é um poder de Deus, não é o poder do marido, não é o poder da esposa. Ou o marido ou a esposa são santificados no convívio de um ou de outro. Normalmente, o marido é santificado no convívio da esposa. Porque pela natureza da mulher, ela é mais hábil, ela é mais propensa de receber as coisas de Deus na sua vida. O homem normalmente é mais carrancudo, né? mais duro, né? Mais teimoso. E diz a palavra de Deus, Efésios 5, a partir do verso 22. Se você não tiver uma Bíblia aí, pelo menos anota esses versos, os livros que eu vou dando, porque você pode depois conferir, ver o que está sendo pregado. E por que essa alerta? Porque aí fora se dizem muitas coisas que não são reais, dizendo-se que são da Bíblia, que são ensinamentos de Deus. É aquilo que o apóstolo Paulo fala em outra carta aos Romanos, que transforma a mentira em verdade e passa a se adorar a criatura ao invés do Criador. Amém?
E diz a palavra de Deus, a partir do verso 22, Efésios 5, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa comparação marido-mulher, Cristo-igreja, ela é real. A distorção do relacionamento é porque não é cristã. Se for um relacionamento cristão, fica muito fácil entender. E essa submissão, nós vamos ver lá na criação daqui a pouco. E essa submissão tem sido o entrave, tem sido o problema de muitos casais. Porque confundem, porque transformam uma coisa em outra, sempre e normalmente em benefício próprio. É uma realidade. Portugueses, brasileiros, nós somos machistas. Somos. Não adianta nós queremos dizer que não somos. Nós somos. E essa é uma das partes da Bíblia que nós mais erramos no nosso relacionamento. Estou vendo os olhinhos assim cruzados aí, por sobre o ombro, sorrisos meio desbotados, mas é uma realidade, nós temos que compreendê-la, nós temos que falar a verdade. E nós estamos falando para vocês, os adolescentes, porque vocês vão ser marido e esposas um dia. E é bom já ir aprendendo agora. Porque aí fora, vale tudo. Tudo é possível. Nada é errado. Mas não é bem assim. E o que é que o mundo acha que é proibido, não é nada mais, nada menos do que Deus protegendo os seus filhos. É só proteção, só é você ler a Bíblia como ela está escrita, e não ir na versão, na doutrina humana. Inclusive, não importa qual seja o pastor, você tem que ir lá na Bíblia e comparar se é aquilo mesmo que ele está pregando, que está na palavra de Deus. Porque há distorções, e elas são humanas, porque nós, seres humanos, nós somos falhos. Nós temos a natureza que a Bíblia fala adâmica, ou seja, de Adão, do pecado, e foi lá que começou. Começou com Adão no pecado. E vamos entender mais na frente por causa disso. Então, a submissão da mulher é como a igreja a Cristo. Então, vocês não vão me dizer nunca que você viu Jesus judiando da igreja. Não existe isso. Então, você não pode judiar da esposa. Você não pode trocar a submissão por escravidão. Está errado. Se vocês ainda têm esse conceito, estão errados. Nós estamos errados quando nós tratamos as nossas esposas como escravas. E escravas é apenas uma palavra em comparação à submissão. Nós vamos ver lá no começo, na criação, que Deus não cria a submissa. Tem outro nome. Como Deus não cria o patrão, o mandão, o machão. Oh, palavrinha, machão, né? Machão. Mas veja o que diz a palavra de Deus. E quem tem dúvidas, comece a refazer a sua caminhada em relação ao seu matrimônio com a palavra de Deus. Agora, eu sei que é muito difícil, porque nós temos a alma também. E a alma não costuma seguir o espírito. Ela não costuma seguir a razão, ela segue a emoção. E o que é a alma, pastor? São os olhos, os ouvidos, a boca, as mãos, o tato. Isso é que produz, às vezes, o desvio na nossa caminhada cristã. E eu costumo
brincar, né? Mas é sério, né? Porque a alma não se converte. Você tem que cortar a sua carne todo dia. Você tem que carregar a sua cruz todo dia. Você tem que morrer todo dia para o mundo. Mais os homens que as mulheres. E por que mais os homens, pastor? Pela natureza machista dele. Porque ele acha que pode tudo. E a mulher não pode nada. É uma grande distorção. E tem trazido problemas nas famílias que seguem a Cristo. Então aqui, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, é a comprovação de que nós não podemos fazer nada a mais por ela, como Cristo também não faz. Porque se o homem é o cabeça da família, Cristo é o cabeça da igreja. Estou sendo claro, havendo alguma dificuldade, não vamos interromper, mas é para que vocês possam entender. Verso 26, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ora, o que Cristo tem feito com a sua igreja, o marido tem que fazer com a esposa. Essa é a razão da palavra de Deus. E muitos não estão fazendo assim. Aqueles 2 dias aí que eu andei comentando sobre isso, mais de 2 pessoas vieram falar comigo sobre isso. Tinha que ter gravado, pastor. Mas é verdade, nós somos falhos nesse aspecto daí. Mas a palavra está dizendo como é que nós devemos, pelo menos, tentar nos comportar. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha a comparação que faz agora, presta atenção. Quem não gosta de si mesmo? O desafio de Jesus com os fariseus era amar o próximo como a ti mesmo. Porque é muito bom quando a gente ama uma pessoa que ela age do jeito que a gente quer. Mas nós temos que amar a pessoa de uma maneira que nós não gostamos do procedimento dela. E esse é o mais difícil. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Aqui, a palavra de Deus já faz o movimento de que, como marido e esposa, nós já fazemos parte da noiva. É o corpo de Cristo aqui. Por isso, até por isso, nós temos que ter mais cuidado. Por favor, os meninos lá do som, pede para eles participarem aqui também. Venham aqui, por favor, para participar da palavra, por favor. Porque a gente não odeia a gente mesmo, a nossa carne, né? Quem tem ódio do seu corpo? Não pode. A gente não tem raiva da gente mesmo. Então, o conselho de Deus. Como a você mesmo. Faz com ela como a você mesmo. Não é difícil. É problema intelectual de aceitar ou não alguma coisa que vai contra o que o mundo diz. E nos nossos países, não sei se causa e consequência, porque o Brasil foi colonizado pelos portugueses, nós somos machistas. E temos atrapalhado muito o nosso relacionamento por causa disso, às vezes. E continua aqui. Eis, verso 31, porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Amém? Aí tem outra coisinha que pega na família, mas nós vamos passar bem passando. Às vezes, a mulher ou o homem, eles não rompem o cordão umbilical dos pais. Isso, às vezes, também traz problema no relacionamento. Quem já passou por isso? Olha a mãozona aqui do pastor. Se você já passou, não se assuste. É normal. Porque o cordão umbilical, ele tem que ser quebrado.
A falta de conhecimento é que faz as pessoas permanecerem como elas estão. A falta de vontade de aprender as coisas de Deus na sua vida. E muitos relacionamentos, às vezes, tropeçam por causa disso. Porque o marido ou a esposa ainda dão mais importância às coisas passadas do pai e da mãe do que do casal caminhar junto. E aí vem a distorção do relacionamento. Mas passamos essa parte, porque não é o que lhe interessa do sermão de hoje, nem da pregação de hoje, e assim vamos chamar. Quando há a ordem, deixa a tua casa, une-se a teu marido, e serão os dois uma só carne, como assim, pastor? É porque o mundo, e vocês jovens prestem atenção agora, o mundo de hoje está falando de sexo como se estivesse falando de churrasco, como se estivesse falando de partida de futebol, como se estivesse falando de piquenique. E não é. Esse sexo foi criado por Deus. E olha, meu jovem, minha jovem, é bom, é muito bom, mas é um presente de Deus. Ele não é para ser usado aí como ele está sendo usado pelo mundo. Por isso que nós estamos tendo muito problema nas sociedades. É um presente de Deus, para o homem e para a mulher, para o lar cristão. Vocês podem ter muitas dúvidas, porque o que o mundo ensina é o contrário, que o sexo é só uma relação de prazer, acabou a relação, acabou o relacionamento. Não, é que se unem os dois numa só carne. Isso não é só o corpo, é o espírito. Isso não é só o prazer, é algo mais, é a amizade, é a comunhão, é o companheirismo, é a família. Porque há tanto problema no mundo nessa área, porque há tanto filho sem pai ou sem mãe, porque há tanto lar destruído, porque estão dando vazão ao que não é, estão transformando a mentira em verdade, estão adorando a criatura ao invés do Criador. É o prazer por prazer. A Bíblia quer preservar, Deus preserva através da sua palavra, a sua condição, meu jovem principalmente, né? Por isso que vocês ficaram aqui hoje, para ouvir um pouco disso daí. E os casais, já fizemos isso no ano passado, vamos fazer dia 16 de novembro. Nós falamos depois, bem mais à vontade, vocês já participaram, sobre esse tipo, né, o porquê disso daí. Mas há uma distorção. Então, quando a ordem é de unir os dois e ser uma só carne, não é só a relação física, é uma relação eterna, espiritual. Porque dali vai gerar um filho, dali vai gerar uma filha. E o que é que vocês vão fazer com ele ou com ela, com essa criança, quando acabar o prazer? Onde é que vocês vão colocar ela? Numa prateleira? Num armário? E a distorção aumenta com outro tema que não vai ser trazido agora aqui. Quando pessoas do mesmo sexo se unem civilmente, porque os governos já permitem essa união, e adotam crianças. Vão crescer essas crianças sem uma referência. E é o que o mundo está dizendo como certo, e não é. Mas nós estamos falando pela palavra de Deus, pela Bíblia. Se há um conflito, se você não entende, se a pessoa a quem se refere este ou aquele tema não acredita em Deus, paciência, não fale nada. Porque se não acredita na palavra de Deus, por que você vai falar com ele? Você vai parar de falar, vai começar a orar. Não pode ser pecado porque Deus é amor. Olha, é pecado porque na palavra de Deus. Agora, eu não vou te acusar. Eu não vou deixar de te amar. Eu não vou deixar de te apoiar. Nós temos que amar o pecador, qualquer que seja o pecado. Mas temos que dizer, não amamos o teu pecado. Não concordamos com ele. É mentira do diabo. Você quer mudar? Você quer transformar a tua vida? Unirão os dois em uma só carne. Igreja de Cristo,
maridos e mulheres jovens, uma só carne não significa uma momentânea relação sexual. Uma só carne é algo para ser eternizado no relacionamento. Vamos chegar lá naquela parte, né, do que o mundo diz que é normal, o divórcio. Mas nós vamos por etapa. Grande, verso 32, é este mistério, e o apóstolo Paulo aqui diz, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Você vê que quando Cristo vai para a cruz, quando Cristo se entrega pela nossa vida, há uma razão específica. É que Ele nos quer com a vida definitiva, abundante, que é a vida eterna. Por isso que Ele dá o seu corpo em nosso favor. Por isso que estimula a palavra de Deus a dizer, tu ama a tua esposa como você ama o teu corpo. Eu estava vendo um dia desse com meu filho as entrevistas desses jogadores, essas histórias que contam assim, né, engraçado, né, porque a indústria do mundo é para nos embelezar, né? Entende? Daqui a pouco vão pegar os gordinhos como pastor e vão dizer assim, olha, dá para dar uma recalchutada do lado de cá, para ficar uma curvinha menos acentuada. Mas é a versão que o mundo vende, corpo bonito. Eu aprecio, eu olho. Tanto o homem como a mulher. É assim mesmo que o mundo vende. Propaganda de sorvete. Lá no Brasil, é uma mulher de biquíni. Propaganda de cerveja. A pessoa vai comprar um carro. A vendedora vem com um decote até aqui, né? Não sei se já está anunciando o airbag, né? Mas é a realidade. O mundo está voltado para isso daí. Para as coisas prazerosas. Por quê? Porque são boas. Mas passam. E traz despesa, né, prejuízo financeiro, às vezes traz doença física, esses relacionamentos sexuais, sem o mínimo de cuidado, fora de hora, fora de época, fora de idade. E às vezes o que é pior, traz marcas que você, principalmente os jovens de agora, vão carregar para o resto da sua vida, como é possível que algum dos adultos aqui carregue marca hoje. Porque não ouviram a palavra de Deus, não ouviram os conselhos dos pais, não deram bola porque o pastor estava falando aqui e acolá. Acha que a sua sabedoria poderia fazer isso. E já chega no casamento, quando chega lá, se achando dono, é como se a mulher fosse uma mercadoria. Né? Aí o jogador brincando falou assim, né? Que numa dessas indústrias, né, de embelezamento e tal, você não quer aproveitar, você está aqui nessa clínica de estética, você não quer pôr um botox na sua esposa? Aí ele falou, como é? Enche o tanque, né? Como se fosse para transformar ela todinha. Claro, as mulheres têm que se cuidar. Não estou dizendo que não deve cultuar o corpo, só que há um limite para isso daí. Às vezes a pessoa exagera na dose e perde. Tem pessoas, tem artista que a gente nota que está falando e a boca está torta. Por quê? Esticou tanto de um lado que não deu para puxar do outro e pronto, e ficou assim. É visível. Mas é a vaidade, né? Mas é a vaidade que faz. As pessoas, absurdo, jovens, fazendo malhação, né, para ficar fortão, Nada com você, viu, irmão? Mas tomam até medicamentos de animais, de cavalo, para ficarem mais fortes. Vejam bem, a distorção. É uma distorção, vai fazer mal ao teu corpo, ao teu físico, pode te levar à morte. Já a gente morreu tomando esses medicamentos. Imagina, mas tudo para seguir o modelo que o mundo diz. Você tem que ser assim, porque senão não tem jeito para você. Não. Seja como você é. Jesus morreu pelo negro, pelo branco, pelo gordo, pelo magro, pelo rico, pelo pobre. Jesus morreu por todos nós. Não importa quem você seja, como você esteja, Jesus morreu por você. Você não precisa seguir padrão do mundo. Segue o padrão de Deus. Não obstante, encerrando esse bloco, o verso 33, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo a esposa respeita o marido. Eu mencionei
Uma igreja irmã nossa, a igreja irmã, assim, é batista, não tem nenhum vínculo, né? Mas é uma igreja batista no Brasil, em Belo Horizonte. A igreja batista de Getsemane, pastor Jorge Linhares, uma pregação sobre isso, fez uma referência, como aqui no próprio capítulo 6 de Efésios faz, né? Como aquela armadura de Deus, né? Como se fosse uma figura militar, sobre o relacionamento matrimonial e sobre a submissão. Ele fala que é como se fosse um exército, o marido seja general. A esposa, a submissa, ela é a submissão. O marido normalmente sai de casa para trabalhar, diz a Bíblia, é o provedor, né? Há distorções, e eu já vivenciei isso muito. Ele é o provedor, ele sai de casa, então a esposa, ela cuida da casa, a esposa cuida dos filhos, educa os filhos. Então, essa submissão é disso, ela é uma subalterna. Não deixa o marido de ser o cabeça da casa, mas sem esquecer como Cristo é o cabeça da igreja. Mas ela está ali, é uma submissão nesse sentido, de estar fazendo a parte que você não faz, ou que você não pode fazer. Não é uma escrava a teu serviço. Mesmo que seja você o provedor e o muitíssimo provedor da casa. Hoje isso já é um pouco difícil, normalmente hoje os casais trabalham. Mas é nesse sentido. Essa submissão é nesse sentido. É como ela está ali para dar ordens. Ali em Provérbios, no capítulo 31, a mulher ideal, ela se levanta, ela ordena os servos. Ela sabe como fazer, sabe como costurar, sabe como cozinhar. Ela tem essa prenda todinha. Hoje até os maridos, pela modernidade do mundo e as exigências, né, também sabem cozinhar, né? Não é? Eu sei. É o mesmo prato, minhas filhas reclamam sempre, né? Mas eu sei cozinhar. Sei. Eu não queimo nada no fogão, não. Nem nas mãos, né? Porque muita gente não queima no fogão, mas queima as mãos, né? Mas é isso, essa submissão é disso aí. A tua esposa não é tua serva, não é tua escrava. Antigamente eles pagavam dote nos casamentos. Não sei se isso existe ainda em algumas regiões do mundo árabe, é possível que exista. Mas nem se assim fosse, não tinha que ser, porque ali eles tinham uma obrigação. Podiam até ter mais de uma mulher. Só que a segunda ou a terceira tinha que ter os mesmos direitos da primeira. Entende? Porque tem que ter uma certa lógica. Então, nessa seara é que há um engano muito grande de você achar que a tua esposa, ela é uma escrava tua. Não é. Porque muitas vezes, maridos, preste atenção, nós só falamos molezinho quando estamos afim do sexo. Jovens, nem mole nem duro, hein? Não é verdade? Durante a semana, é um festival de trombetas, né? Parece aqueles jogadores que não sabem jogar, é só bicuda no tornozelo e tal. Chega na sexta, já começa a ficar perfumado o marido, né? Já começa a afinar a voz. Oi, bem. Sábado, então? Isso. Estou vendo daqui. O pastor está velho, mas enxerga ainda. Mas é assim. Nós precisamos mudar essa natureza da gente. Às vezes a gente aprende apanhando, né? Quando quem estava fora de casa era eu, né? Eu falava, né, irmã? Você não faz nada em casa, agora que ela não está em casa há um tempo. Misericórdia, Senhor. Tem que fazer tudo. Me arranjaram até uma cachorrinha para cuidar. Estou me especializando em limpeza de animais, de cadela. Não é bem uma distorção, né? Mas também não é prêmio nenhum da esposa para o marido, né? Mas nós precisamos amar a esposa como amamos o nosso corpo, diz a palavra de Deus. E principalmente como Cristo ama a igreja.
Vai pegar, eu sei que vai pegar. Mas é a verdade. E a pior coisa na vida de um homem ou de uma mulher de Deus é não reconhecer que está errado ou errada. Não tenha medo de se frustrar. Não tenha medo de mudar o teu pensamento em relação ao casamento. Faça, primeiro para agradar a Deus. E se for mesmo um sacrifício, ainda faça assim para agradar a esposa. E tu vai ver como o relacionamento vai melhorar a partir daí. O primeiro livro da Bíblia fala da criação. Vamos lá abrir a Bíblia em Gênesis. O porquê o apóstolo Paulo está falando isso aqui. Gênesis capítulo 2. E ao querido pastor lá, Jorge Linhares, tem um amigo comum, o Delso, lá em Ribeirão Preto. Quero também saudar lá o pastor Giovanni, a pastora Roberta, o Roberto e a irmã Dirce. Um abraço lá àquela igreja lá de Belo Horizonte, Igreja Batista Getsemane. Gênesis capítulo 2, o primeiro verso, o capítulo 2 praticamente fala da formação do homem, como você e eu fomos feitos. Ninguém acredita na arrancada, né, no começo, porque o homem veio do... É impossível o homem vir do pó. Mas vai ver o final dele, o que é que ele fica. E quem não viu cremação, em crematório, vai abrir uma tumba depois de alguns anos, para ver como é que está lá. Pó. Então, quem duvidar do pó, na criação, isso é uma aulinha, né? Manda olhar quando a pessoa morre e é cremada, como é que fica. 1,90 m, 3 dígitos, não sei quanto. E vê o que é que isso aqui vai virar, um saquinho desse tamanho de pó. É a criação de Deus. E olha o que é que diz aqui, verso 18, que é a formação da mulher. Nós já sabemos, vemos o pó, agora vamos ver a mulher. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma, como é que está na sua Bíblia? Auxiliadora, ajudadora, que mais? Adjuntora. Está escrava? Farei dela uma escrava para você, marido. Está serva? Está capacho? Está escrito isso na tua Bíblia? Você está com a Bíblia aí? Está escrito alguma coisa desse sentido? Não. Deus criou uma auxiliadora, uma ajudadora para o homem. Que lhe seja idônea, termina o meu versículo. Ou seja, que lhe seja séria, que lhe seja equilibrada. Aí, os versos seguintes, você vai ver, o 21 diz assim, o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e fechou o lugar com carne. E dessa costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe. Ó. Uma irmã pode olhar para a outra, nossa, você é uma costelinha bacana, bonitinha. Os homens já dizem costela, já lembra logo de churrascaria, né? Mas é da costela. Por quê? Carne com a carne. Vão ser unidos em carne. Então, o projeto de Deus, ele tem começo, ele tem meio e tem fim. Se tirou a costela do homem para criar a mulher, é porque lá na frente, ele e ela ia deixar a casa dos pais, ia se unir os dois, o homem e a mulher, e numa só carne. Tremendo. E no verso 24 disse, repete, né? Por isso deixa o homem, o pai e a mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando Adão vê, diz assim, olha, esta no verso 23, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E chamar-se-á varão, varoa, né? Porque do varão foi tomada. Varão significa homem. Então ele se conscientiza
de que ela é carne dele, de que ela é osso dele. Aí depois vem a história do pecado e todo mundo já conhece. Por isso que nós temos a natureza adâmica, por causa desse pecado. Pastor, eu aceitei Jesus Cristo, batizei-me, me considero salvo, eu ainda tenho natureza adâmica? Tem. Quem vai ter coragem de levantar o braço aqui agora na igreja e dizer, não tenho pecado? É por isso que nós não temos que viver na carne, e sim no Espírito. Porque a carne é a emoção da alma. A carne reage ao que vê, ao que cheira, ao que sente, ao que apalpa. Mas voltando ao que interessa, quando o plano de Deus se completa, Ele já havia criado a terra e tudo que nela há, a noite, o dia, o céu, o mar, as estrelas, tudo. Criou o homem e faltava algo. Criou a mulher. E criou-a como uma auxiliadora, como uma ajudadora. E é difícil para o português e para o brasileiro e qualquer outra nacionalidade, desde que seja do continente machista, né, do mundo, é difícil aceitar a palavra de Deus como ela é. Aí começa a criar atalhos, né? Desculpas. É uma só maneira. Quando Jesus, ele é confrontado sobre isso. Eu ia em Eclesiastes agora, vamos em Mateus, por favor, eu acho que é 18, 19. Mateus 19. A questão do divórcio. Eu já ouvi de muitas pessoas falarem que não tem jeito. Meu casamento não tem jeito. Eu quero dizer para você que seu casamento tem jeito, sim. Não importa a circunstância que ele esteja, ele tem jeito. O seu casamento tem jeito. Você só precisa mudar a tua estrutura, teu caráter e a tua personalidade. É difícil, pastor? É. Mas tem jeito. Porque esse egoísmo, essa individualidade, essa falta, esse machismo exacerbado que muitas vezes faz o relacionamento se deteriorar. Porque você não quer abrir a mão das suas verdades, dos seus desejos, das suas vontades. A esposa tem que fazer tudo o que você quer. Você só faz alguma coisa para ela se for vontade tua. Não é? E eles experimentam Jesus. Quem? Quem sempre? Na rua você vai ser experimentado, porque na rua está cheio de fariseu, de falsos mestres, de doutores da lei. Nós trabalhamos no ministério abençoadíssimo, chama Casados para Sempre. E nós vimos casamentos totalmente destroçados. E agressão física. Já vimos casais que já estavam divorciados e já estavam em outro relacionamento. Mas porque se submeteram a Deus, ouviram a sua palavra, se reconciliaram. E são uma bênção hoje. E é um exemplo de que o teu casamento tem conserto, se ele estiver avariado. Porque Deus pode. Deus transforma. Deus dá um milagre. E esses fariseus testavam Jesus. E Jesus falava a mesma coisa: deixará o homem a sua mulher, a mulher a sua casa, se juntará ao seu homem e se tornam os dois uma só carne. Do modo aqui, 19:6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não sei no seu casamento como é que foi, mas é provável que quem o celebrou tenha perguntado, tenha dito, e você tenha repetido até que a morte nos separe. Quem já ouviu isso? Quem casou uma vez? Quem casou 2 vezes? Pode levantar a mão, gente. Porque hoje está assim, quem casou 3 vezes?
Ouviu 3 vezes, né? A não ser que você tenha combinado com o oficiante da cerimônia para omitir essa parte. Já falei o pastor Cláudio Duarte lá no Brasil, né? Um irmão dizendo que está separado, precisa separar, não tem jeito a vida dele. Ele falou, é? Aí ele ora com esse irmãozinho lá. Meu Deus, eu não estava nesse casamento, mas se foi um pastor que oficiou, esse irmão disse que só a morte me separaria da mulher dele. E ele quer separar, Senhor. Então mata ele agora no nome de Jesus. Pastor Cláudio Duarte, um líder novo, né, lá no Brasil. A morte separa, mata o irmão. Não, pastor, não. Mas você não falou que ia separar? Jesus é testado aqui. E diz, o que Deus juntou, não separe o homem. Aí você vai me perguntar, pastor, e se não tiver jeito? Aí, não depende de mim. Depende de você. Homem, depende de você, mulher. Com Deus. Você tem certeza que você fez tudo para salvar o seu casamento? Você tem certeza que você está disposto a pagar um preço para salvar o teu casamento? O que você precisa fazer para continuar sendo uma só carne? Porque muitas vezes acaba o casamento. É a terceira pessoa. Pela arrogância de um, pela soberba de outro, pela vaidade, não importa a razão. Entra uma terceira pessoa no relacionamento. Aí o casamento acaba mesmo. Mas o Senhor ensina que o cordão de 3 dobras não se parte. E se teu casamento está ancorado, se é um lar cristão, como vimos ali em Efésio, se teu casamento está escorado em Cristo, esse sim pode ser convidado para o teu casamento. Esse sim pode ser a terceira parte do teu relacionamento. Se isso estiver acontecendo na tua vida, o cordão de 3 dobras não se parte. Porque essa parte é do Senhor. E o Senhor te criou, homem e mulher, para serem os dois uma só carne. E Ele não abre mão disso. Mas os fariseus, os escribas, os doutores da lei, mas Moisés falou para dar a carta de divórcio. Moisés falou que era para repudiar. E falou, eles não estavam mentindo quando diz isso para Jesus. Mas o que é que Jesus disse? Não era assim desde o princípio. Eu não criei o homem e a mulher, porque ele estava lá também. Eu não criei o homem e a mulher para se separar. Foi por causa da dureza do teu coração. Foi por causa da dureza do teu coração que foi criado isso daí. Porque você não mudou, porque você continua sendo egoísta, porque você só quer saber de você mesmo, porque você é vaidoso demais, porque você é soberbo, porque você é sovinha, porque você é isso, porque você é aquilo. E você também, se não quiser se transformar a sua vida, pode atrapalhar o teu casamento. Endurecer o coração. Eu não abro mão do que eu penso. O que eu sou e fim de papo. Se quiser ser como eu sou assim, está acabado. É possível que essas frases de uma maneira diferente ou não foram ditas por eu e por você em mais de uma vez das nossas vidas. Mas aí nós estamos fora do elo de proteção do Senhor. Aí nós estamos não com relacionamento de 2 uma só carne, não com lar cristão de um marido e uma esposa que servem a Deus. Nós estamos num relacionamento, sim, de senhor e empregado, de patrão e escravo. Por isso a nossa vida não vai bem às vezes, porque nós confundimos a submissão com escravidão. E a Bíblia fala que até o domínio do próprio corpo não pertence nem ao marido nem à mulher. E a natureza divergente do homem para a mulher, não há? Sim. Tá bom, vou mudar de assunto. É verdade. Às vezes nos custa acreditar nisso. Muitas vezes você só quer saber de você na relação sexual com sua esposa. Você não quer saber como ela está. Você não avalia o que você disse para ela no dia anterior, naquela semana.
Você não tem ideia o quanto a feriu e quanto a magoou. Você não sabe todos os teus atos com ela, o que levou ela a não estar feliz com você, a não estar disponível para você, a não ser uma só carne contigo. Porque você não ama a tua esposa como você deveria amar, como você ama o teu próprio corpo, diz a palavra de Deus. Então Jesus rebate essa acusação. Existe isso sim, porque vocês erraram, vocês pecaram, vocês não quiseram obedecer a palavra de Deus, vocês estão levando uma vida à sua maneira, vocês estão extraindo da Bíblia aquilo que interessa a vocês, vocês estão tendo um comportamento daquilo só que satisfaz o teu desejo e a tua vontade, e as coisas de Deus têm ficado no segundo plano. E não é só nessa área não, em todas as áreas da nossa vida, nós podemos cometer essas falhas, nós podemos tropeçar na caminhada. E o Senhor, há tantos anos atrás, fala uma palavra tão lógica no dia de hoje, por causa do endurecimento do nosso coração. Porque eu não quero abrir mão do que eu sou, do que eu penso, do que eu faço. Estamos errados, irmãos e irmãs em Cristo, quando fazemos as coisas nessa visão, nesse protocolo, nessa maneira de fazer. O Senhor não quer jugo, não quer carregarmos fardos. O Senhor quer a plenitude, por isso que Ele criou o homem diferente da mulher. E o sexo entre o homem e a mulher é o presente de Deus para aqueles que estão em Cristo, para que o lar cristão se fortaleça na presença de Deus, para que a família seja estruturada na presença de Deus. E o mundo está vendendo diferente, principalmente para os jovens. Como é fácil os jovens se enredarem nessa caminhada. E não é só pelo que eu vejo e ouço, não, porque a gente ministra para um e outro jovem aqui na igreja, mas é porque eu também já fui jovem. E eu sei como é difícil resistir aos prazeres do mundo. É muito difícil. Mas a palavra do Senhor desta noite para os jovens, primeiro, é que vocês resistam, porque o presente vai ser mais saboroso, vai ser completo, quando vocês estiverem debaixo das ordenanças de Deus. É difícil, pastor? É. Nós vivemos num mundo que está dificultando muito a vida de todos. E nós temos tropeçado muito por causa desse mundo. Mas nós temos que ouvir mais os nossos pais. Muitas vezes eu não ouvi minha mãe e meu pai, como eu perdi, como eu sofri. E hoje eu vejo que ela tinha razão. E quando eu descobri isso, não deu tempo de mudar mais nada. E eu carrego marcas na minha vida. Só Deus sabe, mas eu carrego marcas na minha vida. Ele é meu refrigério e meu consolo, mas as marcas vão até a minha morte. E Deus quer poupar de você, jovem, rapaz e moça, quer poupar de vocês escolhas erradas, pelas quais até os seus pais passaram um dia, como eu ministrava para os meus filhos, ainda jovens em casa, em relação à noite e os atrativos da noite. Para os adultos, os casais que já têm filhos adolescentes, já ministrei para famílias individualmente, entre a meia-noite de um dia e às 6 da manhã do outro, é o horário onde há mais problemas nas cidades, porque é o horário que a maior parte de nós estamos dormindo, e as intercessões diminuem, as orações diminuem, e é o lugar que o demônio e os seus anjos estão ali para trabalhar naqueles que estão desavisados, desgarrados no mundo.
É uma realidade. Marido, presta atenção na palavra de Deus. Em Eclesiastes, para terminar, capítulo 4, tem um texto aqui que fala sobre amizade, sobre união. E o casamento é um misto dessas coisas. A base do casamento é o amor. Mas você precisa mais do que o amor. Porque às vezes o amor esfria e você esquece da amizade. Você esquece do companheirismo. Você esquece de estar ali. Eclesiastes 4, a partir do verso 9 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não arrebenta com facilidade. O casamento é uma amizade também. O casamento é um companheirismo, é algo assim que você tem que ter com o cônjuge, né? Mas o casamento não pode se resumir só, não pode faltar filho. Literalmente falando. O casamento você tem que dar um choque nele todos os dias. Não precisa ser um 330 volts, não, 110. Deixa o 330 para sexta ou sábado. O casamento precisa ser alimentado por Deus nas suas vidas. Somente Deus pode ser esse cordão da 3ª dobra no teu relacionamento. Aqui o texto fala de como os dois juntos, os dois unidos, têm mais chance de prosseguir, têm mais chance de chegar ao alvo. Jesus já fez a parte dele, já se deu pela igreja. Nós somos o corpo de Cristo, dessa igreja. Nós somos a noiva. E assim como o homem é o cabeça do casamento, Jesus é o cabeça da igreja. Não transforme a sua mulher num capacho. Eu vi uma pregação linda de uma líder que se sentia pisada como um tapete, um capacho, né? Capacho chama no Brasil, onde as pessoas limpam os pés. E ela dizia, e o Senhor falou para ela: deixe ser, seja esse capacho, porque eu estou entrando na tua casa e preciso passar sobre a tua vida. Que o Senhor nos dê consciência das nossas responsabilidades como marido e como esposa, e como os pais aos jovens que aqui estão, e como irmãos em Cristo, aqueles que estão sem os pais aqui. Porque nós podemos prosperar, como diz a palavra de Deus, a 30, a 70 e a 100 por 1, em todas as áreas da nossa vida. Mas que estejamos firmados em Cristo. Porque aquilo que hoje nos traz a dúvida e não pode nos levar no caminho do pecado, está separado por Deus para alegrar o seu coração de uma maneira tal que a gente não tem como avaliar agora. Jovens, né, rapazes e moças, preste atenção nas palavras de Deus. Preste atenção nos conselhos dos pais. Preste atenção, principalmente, nas ciladas do inimigo. Fique de pé. Eu vou fazendo uma oração para encerrar, depois nós vamos desligar, né, a gravação, que vai para o site, vai para um canal YouTube. E eu quero
trazer uma consideração antes do encerrar desse culto. Feche teus olhos, Deus e Pai. Nós queremos te dar graças nesta hora, cada um que aqui está, Pai, aqueles que nos assistem ali nos canais de distribuição, Pai, desta palavra, Pai. Inunda os seus corações, inunda as suas mentes, Senhor Deus. Não pelo que o pastor falou simplesmente, Senhor, mas pelo que ele vai buscar na palavra de Deus, as respostas que necessita. Para aqueles casais que estão em dificuldades, Senhor Deus, que busquem a Tua face. Esses jovens que aqui estão, Senhor Deus, possam compreender, Pai, mesmo que seja difícil, por tanta coisa que envolve as suas vidas, possam compreender que o melhor plano para eles vem dos altos, vem do céu, vem do Criador, Pai. Que eles não se precipitem, não tomem decisões fora de hora, porque isso pode causar feridas, Senhor Deus. Pode trazer marcas para o resto das suas vidas. Nós queremos repreender o inimigo no nome de Jesus, para que não tomem desses jovens, desses adolescentes, Pai, as suas mentes e os seus corações com falsas doutrinas, com enganos, Pai, com mentiras. E te louvamos pela Tua igreja, Pai. Nós somos o corpo de Cristo, Pai. Te louvamos pelas esposas, Pai, que nos destes, Pai. Te louvamos pelos maridos que destes a elas, Pai. Faz-nos compreender melhor essa relação para termos a plenitude no relacionamento, Senhor Deus. Apaga, Senhor Deus. Tira da nossa mente as culturas do passado, Pai. Os sistemas da mente do passado. Renova, Senhor Deus. Transforma para que possamos receber melhor e desfrutar melhor do presente que Tu colocaste nas vidas dos cônjuges, Pai. Nós Te louvamos nesta hora e Te damos graças, Pai. No nome de Jesus. Amém? Toma o seu assento. Obrigado. Quem nos assistia aí, podem desligar.